Chegamos em outubro, mês marcado pelo alerta ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Uma das principais mobilizações mundiais da área da saúde é o Outubro Rosa, uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade para a detecção precoce do câncer de mama. E sobre esse assunto a gente recebe hoje aqui no Papo Saúde a mastologista doutora Flávia Ribeiro. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom a gente poder compartilhar informações sobre uma doença que amedronta tanto as mulheres. Doutora, há uma estimativa de que 95% dos casos diagnosticados no início em relação ao câncer de mama têm possibilidade de cura. Esses números estão corretos? Corretos. Então, câncer de mama, quando a gente diagnostica um câncer na mulher, a gente vai classificar, vai estadiar, né, de acordo com uma série de fatores. O tamanho do tumor, se tem metástase para axila ou não, metástase à distância. Então, de acordo com uma série de fatores, vai ser classificado e estadiado. Então, a gente sabe que os estadiamentos mais iniciais, estadiamento 1 e até o 2, tem até 95% de cura, de sobrevida em 5 anos. E o que é que vai significar esse estadiamento 1 ou 2? Os tumores mais iniciais, né? Na verdade, a gente tem, antes do estadiamento 1, o estadiamento 0, que é o carcinoma in situ da mama, que é o câncer mais inicial. É quando o tumor está restrito aos ductos mamários. Ele ainda não atingiu aqueles tecidos vizinhos dentro da mama ainda e não adquiriu a capacidade de formar metástases, né? Que são quando o tumor se espalha e vai adquirir sítios à distância. Então, quando o câncer é diagnosticado nesse estadiamento, estadio 1, carcinoma in situ, é 98 a 99% de chance de cura. Doutora, se fala muito no autoexame. E aí tem muitas mulheres que ao se tocar sentem um nódulo, um cisto, e isso não significa ser câncer. O que é que significa o diagnóstico precoce? Diagnóstico precoce, na verdade, o que a gente intenciona fazer na mama é o diagnóstico por mamografia. É aquele diagnóstico quando a mulher não sente absolutamente nada. Então, ela não palpou nenhum nódulo, não sente absolutamente nada. Vai fazer aquele exame de rastreamento, que é o exame para pessoas assintomáticas, certo? E aí, na tentativa de diagnosticar um câncer bem inicial. Então, a detecção precoce é exatamente isso, é fazer a mamografia. O método de detecção precoce é a mamografia para diagnosticar esses tumores bem iniciais. A gente consegue diagnosticar tumores de tamanhos milimétricos, né? Então, quando a gente vem sentir um nódulo, ou a mulher palpar, ou o mastologista sentir no exame físico, ele já tem cerca de 1 centímetro. E a mamografia a gente consegue diagnosticar tumores menores do que isso. E ele já estando com 1 centímetro de tamanho, isso já significa que já está num estado mais avançado ou não? Pode ser ainda o início? Pode ser ainda no início, mas se tiver diagnosticar, é ideal que seja antes de ser palpável. O simples fato de ser mulher já é um caminho para se desenvolver o câncer de mama ou existem outros fatores para isso? O principal fator de risco realmente é o sexo, né? A gente sabe que 99% dos cânceres de mama acometem mulheres e apenas 1% acometem homens. E aí outra série de fatores relacionados à reprodução da mulher, né? No caso, mulheres que tiveram a primeira menstruação precoce antes de 11 anos, mulheres que tiveram a menopausa tardia depois dos 55 anos, isso é um fator de risco para câncer de mama, não necessariamente que vá ter um câncer de mama, porque na verdade é uma série de fatores, é a conjunção de vários fatores que vai fazer a mulher desenvolver o câncer de mama. Mas em relação à história reprodutiva, a gente tem menarca precoce, menopausa tardia, mulheres que nunca engravidaram, mulheres que amamentaram, que não amamentaram, então que tiveram seu primeiro filho só após os 30 anos. Então, é uma série de fatores de risco que a gente considera. Você falou agora em amamentar e eu lembrei que algumas pessoas comentavam, quando eu estava gestante, que eu dei de mamar, que durante o período de amamentação a mulher não corre o risco de desenvolver câncer de mama. Isso é verdade ou é mito? Não, é mito. A gente tem câncer de mama associado à gestação e câncer de mama associado à lactação. Existem fatores de risco passíveis de prevenção e outros que não são? Como é que é isso? Isso. Alguns fatores que a gente não pode mudar, como falei, o fato de ser mulher, a idade, que a partir dos 50 anos aqui aumenta muito a incidência do câncer de mama. Essa história reprodutiva também muitas vezes não tem como ser mudada, né? Outros fatores que a gente pode mudar são os fatores relacionados ao estilo de vida. A gente sabe que a obesidade no período da pós-menopausa é um fator de risco para câncer de mama, então a gente orienta as pacientes a evitar isso, fazendo o quê? Atividade física, uma dieta saudável, ingerindo
ingerindo frutas, fibras, evitando gorduras e a prática de atividade física. Então, esses fatores realmente podem ser mudados. Mas, assim, é preciso lembrar que, infelizmente, a gente não tem uma prevenção primária do câncer de mama. A prevenção primária é aquela que a gente consegue impedir a formação do tumor. Na verdade, no câncer de mama, a gente tem a prevenção secundária, que é quando o tumor já se desenvolveu, mas a gente consegue diagnosticá-lo precocemente. Então, a gente orienta essas medidas de mudança de estilo de vida como um todo, sabendo que isso tem algum impacto, mas não quer dizer que a mulher não vai ter. Então, o principal foco é a detecção, realmente é a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. E a questão genética, doutora? Às vezes a gente sabe que tem muitas mulheres que têm casos incidentes na família. Isso é um alerta a mais? Também. É preciso que a gente entenda que todo câncer de mama é genético. Então, para que o tumor se desenvolva, tem que acontecer alterações nos genes das células mamárias. Mas nem todo ele é hereditário, ou seja, nem todo ele é herdado. Apenas 5 a 10% dos casos de câncer de mama são casos hereditários. Então, tem história na família, uma mãe, uma tia, irmã, então isso aí pode passar para as gerações futuras, entendeu? Mas a maioria a gente chama de câncer de mama esporádico. O Outubro Rosa, que traz essa questão da prevenção do câncer de mama, cita muito a questão do autoexame. O que é esse autoexame, esse autocuidado com as mamas? Certo. O autoexame a gente orienta para que as pacientes realmente, exatamente isso, tenham um autoconhecimento das mamas. A gente orienta que faça o exame uma vez por mês, idealmente no começo do ciclo menstrual, primeiro, segundo dia, quinto, até o quinto dia após a menstruação, que ela faça esse exame procurando algumas alterações, como nódulos palpáveis, vai observar no espelho para ver se tem alguma retração de pele, a pele repuxada ou alguma alteração no mamilo, entendeu? Isso é importante para o autoconhecimento, mas se viu que isso não tem impacto na mortalidade do câncer de mama. Então, novamente falando, o mais importante para a gente diminuir mortalidade e conseguir diagnosticar cânceres mais iniciais é a mamografia. A mamografia está inserida nessa questão dos exames clínicos das mamas. Quem é o responsável por fazer esse exame e de quanto em quanto tempo eles devem ser feitos? A mamografia ela deve ser feita a partir dos 40 anos anualmente, certo? Casos selecionados em pacientes de maior risco é que pode ser feito antes desse período, mas no geral é o exame de imagem é a mamografia a partir dos 40 anual. O exame clínico pode ser feito por um médico, idealmente o mastologista, que é o profissional especialista, né, nas mamas, mas pode ser feito também pelo ginecologista, podem ser treinadas enfermeiras para fazer isso no serviço básico de saúde, entendeu? Agora, idealmente é pelo mastologista, que é um médico especialista. E aí a gente pode fazer o exame clínico a partir dos 30 anos, anual, nas pacientes que não têm risco, e aí a mamografia a partir dos 40 anual. Quais são essas pacientes que não têm risco? Paciente a questão hereditária? De forma geral, os pacientes que não têm história familiar. Aquelas que têm história familiar a gente já considera com risco maior. Então, por exemplo, uma paciente que teve a mãe com câncer de mama aos 45 anos, ela tem que começar o rastreamento dela 10 anos antes desse câncer. Então, 35 anos a gente tem que começar esse rastreamento dela. Existe um tema muito polêmico hoje, que é a mastectomia profilática, inclusive que ganhou uma repercussão maior na época de Angelina Jolie. Em que consiste essa técnica? Quais mulheres podem fazer e quais não devem? Isso. É uma coisa extremamente restrita a mastectomia. A gente nem chama mais profilática, chama mastectomia redutora de risco. Porque profilática dá a impressão que previne 100% dos casos de câncer. Então, a gente sabe que reduz o risco de câncer de mama em até 90%, certo? Mas tem suas indicações bem específicas, não é para todo mundo. Então, realmente, quando Angelina Jolie teve aquele diagnóstico, faz mais ou menos uns 5 anos que ela falou que ia retirar a mama porque tinha mutação genética. E aí causou um choque e um monte de gente até hoje chega no consultório. Ah, doutora, mas eu tenho um cisto, eu quero tirar a mama igual aquela atriz. Não, mas calma que não é assim não. Então, as indicações são muito específicas. São pacientes de alto risco, pacientes que têm história familiar e que sabem que tem a mutação desse gene que realmente aumenta muito o risco de câncer de mama. Então, são os genes, os mais conhecidos são BRCA1 e BRCA2. E aí, quando existe a mutação nesses genes, a mulher pode ter risco de até 70% de desenvolver o câncer de mama. E aí pode ser oferecido para ela
a mastectomia redutora de risco, que aí ela tira o tecido mamário e faz a reconstrução imediata. Mas é uma cirurgia grande, é uma cirurgia sujeita a complicações, não é uma coisa tão simples quanto se pensa, entendeu? Então, tem que ser uma coisa muito bem trabalhada, muito bem discutida, pensada para a paciente realmente estar preparada para isso. E em relação a essa mastectomia, ela pode ser feita em uma só mama ou geralmente quando a mulher faz uma mama já faz nas duas? Quando faz essa redutora de risco, já faz bilateral. Entendi. Doutora, você falou um pouquinho quando a gente falou do autoexame, autoconhecimento. Quais são as alterações da mama que a mulher deve ficar em alerta? Inclusive, esse autoconhecimento deve ir além da mama, deve chegar na axila, como você mesmo falou, como é que é isso? Sim. O que a gente orienta é a palpação. O sintoma mais importante sempre é o nódulo, né? Então, a mulher, ao palpar a mama, ela sente todos os quadrantes da mama e a região atrás do mamilo. Então, se ela perceber um nódulo, um carocinho palpável, deve procurar o especialista para poder a gente fazer a investigação. Outros fatores são essas alterações de pele, né? Como retração ou uma úlcera, uma ferida na pele que não cicatriza. Outras mais raras, uma alteração no mamilo, que fica como se fosse uma feridinha descamando, mas é uma coisa que não cicatriza, não sara, entendeu? É um tipo especial, que chama doença de Paget, da mama, mas é uma coisa mais rara. E a descarga papilar, é a secreção pelo mamilo, que pode também estar relacionada a câncer de mama, mas nem toda ela. Descarga papilar para a gente, ela é suspeita quando ela é transparente, feito água de rocha, ou sanguinolenta, unilateral e espontânea, certo? Não é toda a secreção da mama que a mulher precisa ter medo de ter câncer de mama, não. São nesses casos específicos. Era justamente isso que eu queria aproveitar. Quando tem mulheres que têm muitos casos de nódulos, de cistos, essas pessoas já têm uma pretensão maior ou não tem nada a ver? Por ter doença benigna, não. O cisto é o nódulo de água, certo? Todo nódulo de água a gente chama cisto. Cisto é sempre benigno. Os nódulos sólidos, que são aqueles de massa, podem ser benignos, na sua maioria, ou podem ser malignos. Aí, dependendo da característica dele no exame físico, na ultrassonografia, na mamografia, que a gente vai ver a possibilidade, a chance de ser câncer ou não e faz o diagnóstico. Então, a indicação, principalmente para essa campanha que a gente traz do alerta, sentiu alguma coisa diferente, notou algum aspecto diferente na mama, no corpo, corre para procurar um médico, um mastologista, especialista no assunto. Exatamente. É o mais importante. Doutora, a gente escuta muito falar também, as pessoas comentarem, antigamente a gente não escutava tanto esses casos de doença, de câncer, quanto a gente escuta hoje. A questão do próprio estilo de vida, alimentação, isso influi? O que é que a mulher pode fazer para prevenir no seu dia a dia? Influencia, eu acredito que influencia muito. Tanto que a gente está vendo, como a gente falou já, obesidade, a dieta, né? As mulheres hoje em dia se estressam muito, trabalham muito, então tem a tripla jornada e esquecem de se cuidar um pouquinho, né? Não tem tempo para atividade física, comem na rua, então tem que realmente procurar mudar o estilo de vida de uma forma geral, que é para a saúde como um todo, né? A gente sabe que isso vai evitar várias doenças cardiovasculares e vários tipos de câncer também. Então, de novo, atividade física, dieta saudável, rica em frutas, verduras, diminuir gordura saturada principalmente e o alcoolismo também, certo? A ingestão de álcool também é considerado um fator de risco para câncer de mama. Então, evitar também a ingestão de bebida alcoólica. Doutora, muitíssimo obrigada por participar do Papo Saúde Especial Outubro Rosa. Eu que agradeço. Esse foi o Papo Saúde de hoje. Não deixe de comentar o que achou no nosso programa e de sugerir temas que você gostaria de saber mais.